Meus caríssimos irmãos e estimadas irmãs, boa noite. Uma grande alegria nos encontrarmos aqui no canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles Franca. Os que são inscritos, ativem os sininhos. Os que não são inscritos, por gentileza, queiram se inscrever no canal para receber as notificações, as futuras notificações do canal, e darem o like se achar que o trabalho realmente está à altura. Nosso assunto dessa noite é aprenda a orientar a sua vida. Ele, a propósito, nasceu de uma reflexão que pude fazer a respeito de uma citação numa revista de um determinado senhor que passou a se implicar com muita veemência em relação a uns outdoors que ele encontrava pelo caminho até o seu trabalho. Robert Allen conta que passava todas as manhãs por uma avenida e, de repente, ele viu um imenso outdoor com uma legenda. Era um senhor com um jaleco branco, um capacete, com uma determinada sigla, e embaixo uma legenda. Esse é Bill Williams, o engenheiro que está preparando seu futuro. E ele pensou, como? Engenheiro Bill Williams preparando o meu futuro? Não tem nada disso, não tem que dar pitaco na minha vida. Mas era uma reação intempestiva, porque, de alguma maneira, pitaco na vida das pessoas é o que as pessoas mais fazem. E, no caso, era uma propaganda de uma determinada empresa elaborando projetos, instrumentos, ferramentas que certamente estariam na vida das pessoas no futuro. Todos os dias nós somos alvo desse tipo de empreitada. O marketing não faz outra coisa, a não ser criar necessidades, às vezes até, a maioria das vezes, desnecessárias para nós. No outro dia, ele passou e estava lá o engenheiro Bill Williams, com aquele sorrisão de engenheiro que ganhava bem, ganhava em dólar, certamente, e ele implicando. Como é que esse homem se acha no direito de interferir no futuro das pessoas? Bom, na semana seguinte, já não satisfeito com a semana que estava encerrando, ele viu uma nova legenda. Esse é o engenheiro Bill Williams, o mesmo engenheiro, com o mesmo sorriso largo, com o capacete ali, bem debaixo do braço, dizendo, esse é o engenheiro Bill Williams, ele está criando o seu futuro. Pronto, aí foi a vez de Robert Allen ficar muito bravo. E ele ficou tão bravo que ele brigava com o outdoor todos os dias, até que um dia desapareceu o outdoor, acabou a campanha, e ele continuou com aquela sensação desagradável de que alguém estava tentando moldar o futuro dele. Isso me fez lembrar de um amigo, uma vez, numa empresa que eu trabalhava aqui em Franca, que me procurou e disse, olha, eu não sei o que eu faço. Na minha vida, minha mulher dá pitaco, meus filhos dão pitaco e agora minha sogra. O que eu faço? Falei, querido, isso aí é inevitável. Pitaco na vida alheia é especialidade do ser humano. Infelizmente, quando nós damos pitaco na vida dos outros, parece que para nós está tudo bem, mas quando os outros dão pitaco na nossa vida, aí é a nossa vez de nos injuriarmos. Com justa razão, as pessoas devem sentir o mesmo que nós também sentimos. Mas uma verdade deve ser dita. Se você não tomar conta do seu futuro, alguém tomará por ti. Inevitavelmente. Não há vácuo. Toda a vida é feita assim. Ou você tem objetivos na vida, ou você tem um plano de vida, ou você tem alguma coisa que fazer na vida, um propósito, um objetivo que te conduza na sua vida diuturna, no seu cotidiano, você vai ter que conviver com a ideia de que alguém vai dar pitaco na tua vida. A sua sogra, seus filhos, seu vizinho vai querer que você haja assim ou deixe de agir, né? Seu patrão vai querer, seus subalternos também, se você os tiver no trabalho, inevitavelmente vai ser assim. Na rua as pessoas darão pitaco na sua vida, no trânsito, no trabalho. O médico vai dar pitaco na tua vida se a sua saúde não estiver plena, se a sua saúde não estiver completa, né? Não estiver satisfatória. De maneira
que ou nós nos defendemos disso, ou isso se tornará uma rotina. Há casos, por exemplo, que nós abrimos mão com muita facilidade dos nossos pontos de vista, das nossas opiniões, da maneira como nós analisamos as coisas. E às vezes o fazemos por absoluta inapetência de ter opinião sobre alguma coisa. A indiferença é uma dessas renúncias que nós fazemos voluntariamente. Às vezes somos indiferentes a um determinado acontecimento, a uma determinada coisa, mas isso não deixa de acontecer porque nós somos indiferentes. As coisas acontecem independentemente de termos ou não opinião sobre elas. Independentemente das opiniões serem favoráveis ou desfavoráveis. Ele falou, nossa, mas como é que eu faço? Falo para eles? Eu falei, não, simplesmente assuma as posições da sua vida. Crie as suas próprias alternativas em face dos desafios, problemas, das coisas que você tem que fazer e resolver. E aí, esses vazios por onde se penetram essas interferências vão deixando de existir. E aí não vai sobrar espaço para alguém dar opinião. Quando você está no comando da sua vida, você está no controle das suas situações, favoráveis ou desfavoráveis, quando você tem autodomínio, quando você tem o domínio da cena e da ocorrência, você não tem problema de interferência, porque todas as opiniões vão esbarrar na sua firmeza de propósito, vão esbarrar na sua determinação. De modo que é muito relativo essa coisa da interferência alheia. Ela existe, mas depende de como nós agimos ou de como nós reagimos a elas. Então é muito simples. O marketing cria todos os dias, eles estudam, os marqueteiros, eles estudam para criar necessidades para a gente, fazem pesquisas amplas, para saber o que determinado segmento, determinado grupo pensa, sente, gosta, quer, ou mesmo que não queira, que eles podem querer para a gente, infelizmente. Então, é uma saga desse povo intrometer-se na vida das pessoas. Mas, para nós, é um exercício de vigilância, é um exercício de opção. Nós fazemos a opção por não deixar tantos ralos, tantas brechas, tantos vazios, para que pessoas, ainda que bem intencionadas, venham a dar palpite na vida da gente. Então nós temos que amanhecer com um propósito na vida, eleger um propósito na vida, ter uma perspectiva para a vida. Nós temos que praticar aquilo que o gato contou para Alice no País das Maravilhas. Não sei se você já leu Alice no País das Maravilhas. É um livrinho que eu acho que todo mundo leu alguma vez na vida, ou ouviu falar alguma coisa. Então, a Alice chega para o gato e pergunta para ele. Na fábula, os gatos falavam, né? E a Alice pergunta, e então, gato, qual é o caminho? E o gato disse assim, olha, eu não sei para onde você quer ir. Se você não me disser para onde você quer ir, qualquer caminho leva a lugar nenhum, né? Então, a Alice fica pensativa. E o gato diz para ela, me diga qual o seu objetivo, onde você quer chegar. E eu, então, te digo o caminho que leva a esse lugar. Então, é preciso ter, prioritariamente, um objetivo na vida, para nós conhecermos os caminhos, descobrirmos os caminhos, descobrirmos as práticas que nos levam a esses objetivos. Ele falou, nossa, é interessante, né? Eu falei, muito interessante. Se eu não amanheço com um propósito, o propósito dos outros ocupam o meu espaço mental, o meu espaço emocional. E de qualquer forma, é isso que acontece com muita gente. De repente, não tem opinião sobre determinadas coisas e acabam absorvendo opiniões contrárias de terceiros. Woodrow Wilson, que foi o 38º presidente americano, se não me falha a memória, ele dizia de maneira jocosa, mas também era uma assertiva, ele dizia o seguinte, eu tenho uma mente privilegiada, tanto que chegou ao presidente dos Estados Unidos. Porém, eu adoro tomar emprestado todas as mentes que estiverem desocupadas.
Vejamos como o Woodrow Wilson, que foi um presidente importante da América, ele resumia essa questão. Há um adágio popular que diz que mente desocupada é oficina do demônio, em outras palavras. É um adágio popular, mas não deixa de ser também uma dessas situações em que o nosso mundo mental, o nosso mundo emocional é invadido por situações estranhas, por elementos adversos, às vezes contrários aos nossos objetivos verdadeiros. Mas quando eles não estão muito bem definidos, alguém com melhor definição das coisas tenta ocupar o espaço que é nosso, que nós temos que nos assenhorear deles, tomar conta, ocupar o espaço mental com coisas relevantes, com coisas boas. Então, tanto o pensamento de Woodrow Wilson quanto o ditado popular são verdadeiros. Se a nossa mente estiver vadia, vamos dizer assim, com espaços vazios, né? Se ela não estiver ocupada com uma coisa interessante, relevante, proveitosa, certamente os pensamentos estranhos começarão a se insinuarem, porque estão no ar. Eles estão por aí. Alguém os jogou em algum lugar e, de repente, as sintonias mentais se estabelecem, as conexões mentais se estabelecem. Hoje, com a internet, nós temos um outro problema tão sério quanto, porque cada vez que nós espetamos o dedo ali no ícone da internet para abrir um canal, nós estamos abrindo o mundo das ideias. Nós estamos mergulhando no mundo das ideias. E, de repente, existem as boas, as que não são boas, as ideias corretas, as que não são, as verdadeiras, as que não são. Existem aquelas ideias de jirico, como acontece, costumam dizer, desculpe-nos a gíria, mas verdadeiramente é isso. Ideias que você fala, como? Mas estava lá. E ao tomar contato, de alguma maneira, assimila alguma coisa. E eu posso reagir a isso de maneira positiva ou negativa, ou essa coisa colar na minha mente como um chiclete. Tá? Estão aí as músicas que você não consegue se desvencilhar de certos refrões. Eu me lembro uma vez de uma palestra numa cidade aqui do interior de Minas, que o sujeito colocou do lado lá uma caixa de som, segura o tchan, amarra o tchan, ninguém conseguia fazer a palestra andar, porque a gente falava, mas o amarra o tchan, segura o tchan, estava lá para uma cola na mente da gente. Então, são processos invasivos. E hoje não falta, hoje sobram dessas coisas. Daí ele disse assim, mas é interessante isso que você está falando, porque realmente eu sinto assim que eu mais silencio. Falei, pois é, o silêncio é um consentimento, porque você não tem nada a contrapor. E para não contrapor alguma coisa, coloque alguma coisa objetivamente, para que as pessoas se identifiquem, para que as pessoas te vejam, para que as pessoas saibam o que você pensa, como pensa, e te respeitem. A partir daí, nós conseguimos o mínimo de domínio da cena da nossa vida. Nós conseguimos estabelecer uma determinada noção de valor que as pessoas começam a nos perceber por isso. Porque se nós não manifestarmos sentimentos, pensamentos de maneira equilibrada, adequada, interessante, as pessoas não se interessarão pelo que nós pensamos, pelo que nós somos, pelo que nós fazemos. Então é muito simples, nós temos que começar a pensar nisso. Era lá o Robert Allen brigando com o Dó. Se ele não tomasse conta do próprio futuro, o Bill Williams ia tomar conta, não tinha dúvida. E quantos Bill Williams estão espalhados pela vida? E quantas vezes nos tornamos Bill Williams da vida alheia? E quantos Bill Williams estão espreitando a nossa vacuidade mental, emocional, intelectual, né, para poder cunhar uma coisinha estranha na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos corações. Me lembrei de uma história de uma senhora que pagava aluguel e o marido era construtor. Mas ele era um homem assim, construía casas maravilhosas para todo mundo, mansões,
e tal, mas não tinha uma casa própria. Passou a vida inteira construindo para terceiros. E aí a esposa chegou para ele e falou, mas fulano, eu não entendo você. Nós vivemos mal, precariamente, você faz casa para todo mundo, não tem tempo para fazer uma casa para nós temos até um bom terreno para isso. E você não se habilita, você não mobiliza, parece que você não tem vontade de ter uma casa, né? Que para você mais importante é que os outros morem bem e que nós, moremos ou não moremos, bem, tanto faz. E ele falou, não, mulher, não é isso, é trabalho demais. O senhor falou, não existe isso. Você pode trabalhar para todo mundo, fazer casa para quem você quiser, mas pode também criar uma casinha para nós. Não tem exigência grande, né? E aí, eu vou, tá, então eu vou construir a casa. Mas de tanto ouvir opinião de arquiteto, de construtor, de engenheiro, de outro pedreiro, até de servente, o meia colher dava pitaco na construção que ele fazia. Ele não reagia a isso, porque queria agradar todo mundo, né? E essa coisa de querer agradar todo mundo, chega uma hora que é insustentável. Porque o sim e o não, na vida, segundo Jesus, tem uma importância fundamental. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Jesus não disse seja o seu sim, sim, o seu não, não. Como muita gente diz, uma coisa repetitiva, invertebrada, que não tem uma estrutura. Não, Jesus era terminativo. O sim é sim, seja um sim convicto, para que a pessoa saiba que você vai efetivamente fazer o que você está prometendo. Mas se for não, que ele não tenha ilusões, que ele não alimente ilusões de que você não vai compartilhar, você não vai fazer, você não está nesse projeto. Então, se Jesus havia dito isso, querer agradar todo mundo é impossível. O próprio apóstolo Paulo dizia, se eu vivesse de agradar os homens, eu não serviria a Jesus. Em outras palavras, foi o que o apóstolo disse. Então, agradar todo mundo é impossível, ainda mais num mundo super exigente, num mundo que todo mundo quer tudo e pouca gente está disposto a dar o que tem de melhor. Então, o senhor resolveu construir a casinha. Pegou uma faixa do terreno e começou a construir. E aí alguém chegou para ele, passando lá, ô, seu fulano, o senhor está construindo essa casinha? Estou. Coisa, hein? Vai ficar bom, vai. Aí ele falou assim, então, o senhor vai colocar essa janela aqui? Ele falou, vou. Mas o senhor não acha que o sol começando aqui vai inundar a sua cozinha e a sua esposa vai se queimar lá na cozinha com o calor, o sol? O senhor não... Ah, é verdade, foi lá, tirou a janela, mudou a janela de lugar. O outro chegou e falou, o senhor vai fazer o quarto aqui? Olha, mas eu acho que não vai ficar bom, né? Porque o quarto fica melhor ali. E ele toca mudar as coisas. Chegou, acabou o dinheiro e a casa não estava pronta. E ele ficou desolado, conversando com a esposa falou, você disse que Maria vai com as outras, somos nós. E você não tem uma opinião, você construiu casa para todo mundo, não sabe quando é que o sol nasce, onde é que o sol se põe, o que é melhor, o que é pior. Aí ele falou, não, bem, até eu sei, mas o povo não deixa de ter razão. Eu falei, não, o povo tem razão. Agora, você tem que ter a sua razão. Ele ficou injuriado, saiu contrariado porque a esposa estava certa e começou a construir no terreno, na faixa de terreno que não tinha sido ocupada. E aí o pessoal ficou incomodado, falou, esse homem é meio biruta, porque é um bom pedreiro, não tem dúvida, mas começou a construir a casa, largou, agora está construindo aqui. Aí chegou o sujeito e falou, você vai construir a casa aqui? Vou. Mas por que você vai construir? Não, porque eu achei que devo construir aqui também. Aí ele falou assim, mas o senhor não acha que essa porta aqui... Aí ele virou para o sujeito e falou, opa, alto lá. A casa do palpite é aquela lá. Vai lá, põe a janela onde você quiser, a porta onde você vem, porque nessa aqui eu vou pôr a porta, a janela onde eu acho que devo. Quer dizer, a casa do palpite é lá. Nós temos que ter a nossa definição da nossa própria vida. Então, orientar as nossas decisões,
ainda que compartilhemos com pessoas mais abalizadas, com especialistas, chega um momento em que você tem que dar a sua última opinião. O médico pode te dizer, olha, você precisa de uma cirurgia, te dá todas as razões, te dá os motivos e oferece as alternativas. Você, para tirar a dúvida, pode procurar um outro médico e o outro médico pode confirmar ou não aquele diagnóstico. Porém, operar ou não, é você que tem que tomar a decisão. Ir à consulta ou não, se você está sentindo alguma coisa, é uma decisão pessoal. É algo que ninguém poderá fazer por você. Se o médico prescreve um medicamento e você não toma, não cura. Então, não adianta ter o melhor médico, melhor diagnóstico, melhor medicamento, a melhor receita, a melhor prescrição, se o paciente não consome, se ele não absorve o medicamento que cura. Então, a vida é assim. A vida é feita de escolhas, decisões, e nem sempre vamos poder, no exercício das decisões ou na feitura das escolhas, nós vamos poder agradar a todo mundo, tentar fazer a média geral, porque efetivamente a decisão pode agradar a uns, desagradar a outros, e pode não satisfazer a todos, mas desde que ela esteja concernente com os seus princípios, com aquilo que você acha melhor, que não traga prejuízos deliberados a quem quer que seja, mas, embora a contrariedade estabelece uma ordem, uma disciplina, estabelece uma verdade que, a partir da sua escolha, da sua decisão, passa a prevalecer sobre todas as outras opiniões. Porque se em determinado momento as ideias, as opiniões contrastam, conflitam, é necessário que quem precise decidir, que quem tem que fazer a escolha, esteja no controle da situação. Decidir é sempre um ato de independência, é um ato que corre por conta de cada indivíduo. Cada indivíduo é chamado a fazer a escolha, a fazer a decisão que melhor lhe aprove a vida. Por isso Jesus disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não. É imperativo. Não tem meio termo, uma hora é sim, outra hora é não. Pode ser vários sims, podem ser vários sims, podem ser vários nãos, mas sempre haverá aquele ponto de delimitação. O limite da vontade, o limite do pensamento de quem tem que decidir, de quem tem que fazer a escolha. Aquele conflito, aquela contradição que vivia esse amigo e o Robert Allen diante do outdoor, é uma contradição que todos nós vivemos. O nosso futuro depende das nossas escolhas. O nosso futuro depende de como nós assumimos a responsabilidade das nossas decisões e das nossas escolhas. Convém não esquecer a recomendação de Jesus, que eu tomo a liberdade de ler, quando ele diz em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas, dizia Jesus. Se aplica a esse nível de decisão, a opção por seguir a vontade de Deus, a segunda ordem é nós estabelecermos o que é da nossa vontade, o que é do nosso direito, o que é aquilo que nós podemos decidir ou escolher dessa situação. Também em Mateus 12:36, né, o Pedro diz, né, Jesus diz, porém eu digo que haverão de prestar contas de todas as palavras que disseram. Então, Jesus diz, as palavras determinam os pontos, né? O sim ou o não são palavras, mas, na verdade, são posições. O sim ou o não carregam não somente uma ideologia, mas carrega também uma consciência das coisas. Então, Paulo, ao escrever aos Romanos, também disse isso, que nós daremos conta das nossas administrações, das nossas mordomias. Então, num sentido geral, orientar a nossa vida começa por fazer escolhas sábias e por abandonar as escolhas infelizes. E, nesse sentido, quando
Robert Allen se rebelou contra o outdoor, estava de uma certa maneira dando o primeiro passo, não concordar. E o segundo passo talvez viria com a decisão de tomar ele mesmo conta do seu próprio futuro. O nosso futuro depende de nós. Nós construímos o futuro que quisermos. Se não tomarmos essa atitude, certamente alguém cuidará de fazer isso por nós, o que será péssimo. Por isso é que Jesus nos convidou a ter a independência necessária, porque quando nos faltavam clarezas, luzes para decidirmos, disse, erais trevas, agora sois luz. Depois do conhecimento, da convivência com Jesus, nós somos luz. Precisamos andar como filhos da luz. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, que Deus nos abençoe.